Porque quando nós cantamos que temos algo para Jesus sem termos, estamos mentindo. Você continua cantando, mas já não adora mais. Você continua pregando, mas você não chora mais. Forte, não? É você pedindo fogo para Deus e Deus olhando para você e perguntando, tá, mas cadê a lenha? Nós não precisamos reproduzir o que aconteceu em 1950, não precisamos inventar nada. Nós só precisamos ser uma geração que conhece a Deus. Não adianta a gente ser uma igreja que cumpre horários, que faz eventos com antecedência, que chama os melhores pregadores, os melhores pastores, as melhores ornamentações, se nós não temos o primeiro amor em Cristo. Será que ainda temos lenha para queimar? E afinal, que lenha é essa? Eu não estou perguntando se ainda existem igrejas, eu não estou perguntando se ainda existem pregadores, eu não estou perguntando se ainda existem cultos cheios de pessoas. Eu estou perguntando se ainda existe fogo dentro de nós para queimarmos para Cristo. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é, ainda tem chama? Querido Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Pedro Henrique Xavier, você está no canal Pedro Henrique Xavier Oficial. Se inscreva aqui nesse canal, deixa seu like, vai me ajudar muito aí nesse canal. Olha, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, um assunto muito sério que vem rodeando pela minha cabeça, que é a questão da lenha para queimar, que é a questão do que temos a oferecer para Cristo. E eu quero trazer esse vídeo de uma forma mais natural possível, apesar de eu estar aqui com minha cola aqui do lado, mas eu quero tentar trazer algo natural para vocês. Bom, tem um louvor muito conhecido que diz a frase, né? Ainda temos muita lenha para queimar, vem nos incendiar, e nada contra o cantor, nada contra a cantora, nada contra a música, mas trazendo só essa frase aqui para nosso cotidiano cristão do dia a dia. Será que realmente nós ainda temos lenha para queimar? Será que temos pouca lenha? Será que temos muita lenha? Ou será que realmente nós não temos nenhuma lenha para queimar? E essa lenha para queimar não é simplesmente a igreja lotada, não é simplesmente a forma que você prega, a forma que você canta ou a forma que você ora. Essa lenha para queimar não é a forma com que você faz para aparecer, mas é aquilo que você tem para oferecer para Cristo. Então, já trazendo também outras letras de músicas que tem por aí, muito lindas, por sinal, que é por ele que eu estou gastando a minha vida. E fica nesse romantismo, nessa beleza de amor das letras de músicas. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, será que nós estamos gastando a nossa vida com Cristo realmente? Será que nós temos essa lenha para queimar? E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês. Fugindo aqui de tudo aquilo que está escrito, do script aqui da tela desse computador, eu quero conversar com vocês. Será que a lenha que estamos queimando é uma lenha pura? Mas que tipo de lenha é essa? O que é gastar a vida com Cristo? E a Bíblia só está se cumprindo aquilo que já foi dito, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Não é o amor de poucos, nem o amor de alguns, o amor de muitos. Olha, sinceramente, isso aqui eu não percebi agora. A maioria das pessoas perderam o temor a Deus. Eu estava numa praça recentemente e, querendo ou não, a Igreja Católica em si, ela é muito respeitada em um certo ponto, porque a Igreja Católica tem ainda muitos que seguem, apesar de não irem à igreja em si, mas se consideram católicos. E a maioria das pessoas passam em frente da igreja, respeitam a igreja, a congregação, mas eu vejo pessoas que fumam em frente à igreja católica, que eu não via isso antigamente. Na verdade, eu ouvia as pessoas que faziam práticas erradas, eles arrodeavam a igreja, passavam por trás, passavam por fora, tentavam evitar ali para não acabar, é um certo temor que eles tinham. Só que ao passar do tempo, esse temor foi se perdendo, tanto do povo mundano, quanto também dos cristãos, dos católicos, quem for que seja. E o que eu quero trazer à memória tudo isso eram nossos queridos amados irmãos das primeiras igrejas. Quando Pedro se converteu e Jesus começou a orientá-lo, Pedro foi um homem que começou a pregar a palavra do Senhor com veemência. A Bíblia fala que Pedro tinha autoridade em suas palavras, que ele era veemente, que ele era forte em suas palavras, apesar de não ter sido alfabetizado, mas ele tinha poder em Deus, poder do Espírito. E ele pregava a palavra do Senhor, e em uma das suas pregações foram convertidos mais de 3.000 almas, entre outros apóstolos que foram também homens de Deus. E nós comparando no dia de hoje, claro que as coisas vão mudar, a modernidade acabou
A modernidade é para ser usada para alavancar o evangelho e acabou que agora a modernidade está engolindo o temor das pessoas em Deus. A Bíblia diz que o princípio de toda e excelência e sabedoria é o temor a Deus. Então, o ponto central desse vídeo de hoje é mostrar o que está acontecendo com a nossa juventude. É muito evento em cima de evento, muitas distrações e poucas orações. Nós temos que ocupá-los. Jovens têm mente de jovens. Jovens precisam ter os eventos, assim, nesse sentido. Eles precisam se ocupar. Eles precisam viver como um jovem em si. Obviamente, precisa. Só que, como nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, também assim o jovem. Ele não só vive de movimentos, mas ele vive na presença de Deus. Longe dela, ele acaba morrendo. E o que eu tenho prestado muito atenção no meio das igrejas é a preocupação de quem está organizando os eventos das igrejas no geral. A preocupação de hoje deixou de ser: será que esse evento vai alcançar almas para Cristo? Deixou de ser essa preocupação para ser outro tipo de preocupação. Qual delas? Será que o povo vai gostar dos nossos louvores? Será que as pessoas vão amar o nosso ensaio? A nossa pregação, a nossa organização, a nossa imagem? E isso eu tenho certeza que quando nós colocamos essa preocupação em primeiro lugar, ela desagrada a Cristo, ela desagrada ao nosso Senhor. Então, antes de nós cantarmos que nós estamos gastando a nossa vida para Jesus, que nós estamos gastando a nossa vida nele, será que realmente nós estamos gastando a nossa vida? Será que você está gastando realmente a sua vida em Jesus? Será que realmente você tem essa lenha que você canta, que você tem para queimar em Jesus? Bom, eu espero que você tenha realmente. E eu vou estar orando para que Jesus possa te ajudar. Se você estiver com dificuldade, estarei orando por você. Porque quando nós cantamos que temos algo para Jesus, sem termos, nós estamos mentindo. E a Bíblia fala a respeito do diabo, que é o pai de toda a mentira, do engano. E o que eu tenho prestado atenção é que muitas pessoas têm vivido só de fachada, que estão na igreja, vivendo de forma errada, dizendo que ama Jesus, mas amar é entregar a vida a Ele. Amar é entregar a vida a Cristo de todo o seu coração. Jesus, onde passava, onde ele convertia as pessoas, onde ele falava do evangelho para as pessoas, das boas novas, ele dizia que era necessário que nós negássemos ao mundo e aceitarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador e somente reconhecesse Ele como Cristo. E isso carrega um perigo. O perigo também maior é aquele que não reconhece que está perdido, que está cego. É aquele que vê, mas não acredita e não quer acreditar no que está passando. Primeiro você começa sem querer orar mais, sem buscar mais. E você acha normal você se afastar de Deus e começa a achar normal sua vida longe de Deus. Depois você continua frequentando a igreja, você continua cantando, mas já não adora mais. Você continua pregando, mas você não chora mais. Forte, não? Você continua levantando a mão, mas escondendo o seu coração. Então a pergunta não é: Deus ainda tem fogo? Mas a pergunta realmente é: será que eu ainda tenho lenha? Então não adianta pedir para Deus mandar fogo, para Deus fazer tudo, mandar o fogo se você não tem a lenha. É você pedindo fogo para Deus e Deus olhando para você e perguntando: tá, mas cadê a lenha? Nós não precisamos reproduzir o que aconteceu em 1950, nós não precisamos copiar a geração de 80, nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos ser uma geração que conhece a Deus. Porque conhecendo a Cristo, fazendo a vontade dele, é possível que os mesmos feitos se repitam. Como ainda acontece, só que de maneiras menores. E olha como é que isso aparece no Apocalipse. Jesus fala à igreja de Éfeso que essa era uma igreja que tinha perseverança, que essa era uma igreja que tinha obras, tinha resistência com falsos profetas, mas Jesus tinha uma coisa contra elas. Apocalipse 2:4. Olha o que diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus, isso é muito forte. Olha que coisa assustadora. A igreja tinha perseverança, tinha resistência com falsos profetas, mas Jesus tinha algo contra essa igreja. Tenho, porém, algo contra ti.
porque deixasse o primeiro amor. Então não adiantava a igreja de Éfeso ser resistente a falsos profetas, ser perseverante, se não tinha o primeiro amor, se não tinha lenha para queimar. Não adianta a gente ser uma igreja que cumpre horários, que faz eventos com antecedência, que chama os melhores pregadores, os melhores pastores, as melhores ornamentações, se nós não temos o primeiro amor em Cristo. Do que adianta? Não adianta. Quando Jesus resume os mandamentos em 2, ele diz o que? Amais a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. É o amor que falta na igreja de hoje. Claro, não é em todas, mas na maioria das igrejas que falta é o amor. Sabe, essa coisa de querer ficar subindo de cargo para querer ser maior do que o outro e buscar uma unção e buscar isso e aquilo e se preocupar com a ornamentação, isso já deu, isso não é o que Jesus quer, Jesus não está se agradando disso. E aí começam a tratar o outro melhor porque o outro está com o melhor terno. Nós realmente somos falhos. A igreja é cheia de defeitos. Por isso que eu saí da igreja. Meu irmão, a igreja só tem defeito porque nós estamos nela. Somos cheios de defeitos, mas procurando a perfeição em Cristo Jesus. Isso é o que vemos em algumas igrejas hoje em dia. Que são lindas por fora, tudo bonito, mas por dentro é podre. E isso não é o que Jesus quer para nós. Mas eu não fiz esse vídeo para dizer que acabou. Eu fiz esse vídeo para dizer, ainda temos Cristo, ainda existe gente que ora, ainda existe gente que jejua, ainda existe gente que abre a Bíblia e chora, ainda existe gente que evangeliza, ainda existem jovens que adoram a Deus, ainda existem famílias buscando a Deus, ainda existem homens e mulheres dispostos a dizer, Senhor, começa em mim. O problema não é, talvez Deus tenha parado de mandar fogo, mas o problema é nós que paramos de colocar a lenha. Então hoje volta para o altar, volta para a presença, volta para o Senhor. Você que já canta, mas não canta adorando. Você que prega, mas não prega querendo que almas se convertam. Volte para o primeiro amor. Abandone essas práticas antigas. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para Cristo. Volta para o altar. Conserta. Ajeita, arruma tudo aí que está fora. Bota tudo no lugar de novo. E vai para a presença de Deus enquanto ainda é tempo, meu filho e minha filha. Jesus falou que a iniquidade ia aumentar. O amor de muitos iam se esfriar. Mas calma. São muitos, mas não são todos. Então eu quero te perguntar uma coisa, quando as pessoas olharem para nós, ou quando Cristo olhar para nós, será que vai encontrar fogo de Deus, a paixão pelo Espírito Santo, uma paixão que não é de rede social, de twittar, de escrever, mas sim uma paixão de Deus mesmo? Ou vai encontrar só cinzas? A gente pode até ter sim lenha para queimar, mas será que a gente está colocando ela no altar? Queridos santos de Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui. E se você está precisando de uma oração, comenta aqui o seu nome que eu vou estar orando por você. Que esse vídeo possa tocar em várias almas. Vamos orar para a gente encerrar esse vídeo. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse vídeo. Que esse vídeo, Senhor, possa se expandir para todos os lugares, Senhor. Não sei por qual rede social, mas eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir, Senhor. Que essa pessoa que estiver agora, Senhor, em casa ela possa levantar a sua mão e aceitar Jesus como Salvador. Essa pessoa que nunca aceitou Jesus, que está afastada, que essa pessoa possa voltar para Cristo, possa voltar para a sua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.